Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula, ainda falando sobre os espelhos planos, tá? E dessa vez, aliás, dois espelhos planos agora, né? E dessa vez nós vamos conferir quantas imagens é possível formar quando a gente associa dois espelhos planos, beleza? Quer conferir? Então, não sai daí que está só começando. Beleza, então galera, nós podemos associar dois espelhos planos de duas maneiras diferentes, beleza? E cada uma dessas maneiras, né, nós temos uma determinada quantidade ou indeterminada quantidade X de imagens que nós podemos formar de um determinado objeto que a gente coloca entre esses espelhos, beleza? Então, quais são essas maneiras que a gente tem de associar esses espelhos? Então, olha, nós podemos associar esses espelhos em paralelos, colocando um em frente ao outro paralelamente, e nós podemos também associar formando um determinado ângulo. Quando a gente pega uma das extremidades do espelho, né, junta, e eu formo um determinado ângulo. Então, nós temos duas maneiras diferentes da gente calcular essa quantidade de imagens, né, que podem se formar, beleza? Então, vamos conferir direitinho aqui, ó. Quando eu tenho uma associação aqui em paralelos, ou seja, eu tenho aqui o espelho E1, né, e o espelho E2, que estão de frente um para o outro paralelamente, tá? Quando eu coloco um determinado objeto A entre esses espelhos, tá? Então, quantas imagens eu posso formar? Então, veja só, o espelho A, aliás, o objeto A em relação ao espelho E2, ele vai formar aqui uma imagem que eu vou chamar de A1, tá? Agora, se eu olhar em relação ao espelho E1, tá? Eu vou ter o objeto A e a imagem A1, ela passa a funcionar como se fosse um outro objeto. Então eu vou ter duas imagens, dois objetos, ó, aqui eu vou chamar de A2 e aqui eu vou chamar de A3, tá? Se eu observar agora, novamente o espelho E2, tá? Eu vou ter o objeto a imagem A2 e a imagem A3 passam a funcionar também como objetos. Então eu vou ter agora aqui, tá? Mais A4, mais infinitas imagens, né? E assim sucessivamente. Então, concluindo, o que nós podemos resumir aqui, ó? Que quando eu tenho dois espelhos em paralelo, um de frente para o outro, eu formo indeterminadas imagens, ou seja, infinitas imagens, aliás. Tá? Eu não posso definir quantas imagens eu vou formar infinitas imagens. Por quê? Porque cada nova imagem que se forma funciona como objeto em relação ao outro espelho. Então ele vai formar mais imagens. Então eu vou ter infinitas imagens, né, para formar aqui, tá? Beleza? Deu para compreender direitinho? Deu, né? Então vamos lá. Beleza. Agora eu tenho aqui a situação, né, a associação de dois espelhos formando um determinado ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Então, como é que vai se dar essa formação dessas imagens? É possível a gente determinar essas imagens? Vamos ver. Então eu tenho aqui, ó, o espelho E1, o espelho E2 e aqui eu tenho a formação de um ângulo alfa. Aqui eu coloquei um objeto A, tá? Entre os dois espelhos. Vale lembrar que o espelho, a face refletora, né, é o contrário dos risquinhos aqui, só para vocês conferirem graficamente. Então eu tenho aqui o objeto A, tá? O objeto A em relação ao espelho E1 vai formar uma imagem aqui, que eu vou chamar de A1, tá? Em relação ao espelho E2, eu vou ter dois objetos, então eu vou formar duas imagens, que eu vou chamar de A2 e A3. Agora, se eu olhar novamente em relação ao espelho E1, eu vou formar, ó, é como se eu tivesse três objetos em relação ao E1. Então, eu vou formar três imagens. Vou chamar de A4, A5 e A6, tá? Então, na verdade, eu vou formar uma quantidade determinável de imagens, tá? E essa quantidade determinável de imagens, ela varia de acordo com o ângulo que é formado entre os espelhos.
tá? Então, dependendo do ângulo, eu tenho um número diferente de imagem que eu possa formar em relação a um determinado objeto colocado aqui, beleza? Então, observe que se eu for ligar, né, as imagens aqui, ó, eu vou formar o quê? Um círculo, tá? Então, isso determina a quantidade de imagens que pode ser formada. E aí eu posso formar a quantidade de imagens aplicando a seguinte formulazinha, ó. N, que eu vou chamar de número de imagens, representar com a letra N, tá? É igual, ó, a 360 graus. Por que 360 graus? Porque as imagens elas vão estar no formato que, se eu ligar essas imagens, ela vai formar um círculo, e o círculo tem 360 graus, tá? Então vai ser 360 graus menos, aliás, dividido pelo ângulo formado, que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Ângulo alfa é o ângulo formado entre os dois espelhos, tá? Menos 1. Por que menos 1? Porque se eu quero calcular o número de imagens, tá? O que se forma aqui, eu retiro o objeto. Eu quero só o número de imagem, então eu retiro o objeto. Por isso, menos 1. Então, com essa equaçãozinha aqui, com essa fórmulazinha aqui, tá? É possível a gente determinar o número de imagens que se forma de um objeto quando ele é colocado entre dois espelhos que formam entre si um determinado ângulo, certo? É possível também, se a gente tiver o número de imagens, é possível determinar qual é o ângulo formado entre os espelhos. Então essa é a equação que nós vamos utilizar tanto para calcular o número de imagens, quanto para poder calcular também o ângulo formado, dependendo da situação. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Beleza, professor? Até aí está tranquilíssimo, até aí eu compreendi. Agora vamos ver na situação como é que se comporta, né? Como é que a gente faz a aplicabilidade e determina esse número de imagens. Beleza? Então vamos aqui, ó. Temos aqui o exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte: colocando-se um objeto entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 45 graus, qual o número de imagens virtuais formadas? Tá? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um determinado associação de espelhos formando um ângulo de 45 graus, tá? Aqui. E eu quero saber, né, de um determinado objeto aqui, determinado objeto A, tá? Eu quero saber quantas imagens é possível a gente formar, tá? Então vamos lá. Para isso, basta a gente fazer a aplicabilidade da equaçãozinha aqui, ó. Então eu tenho que N, tá, é igual a 360 graus sobre o ângulo alfa menos 1, tá? O ângulo alfa é o ângulo formado aqui, tá? Então vamos lá. O número de imagens N vai ser igual, é só a gente substituir 360 graus dividido por alfa. Quanto é alfa? 45, tá? Menos 1. Então N vai ser igual, ó, agora a gente divide 360 por 45, que vai dar 360 dividido por 45 dá igual a 8, né? 8 menos 1. Eu divido, repito aqui. Então o número de imagens formado vai ser igual 8 menos 1, 7 imagens, tá? Então, se eu tiver, né, um espelho, dois espelhos formando um ângulo de 45 graus, e eu colocar o objeto, eu vou ter 7 imagens formadas desse objeto. Se eu colocar, por exemplo, dois objetos, eu vou ter quantas imagens? Olha, se cada objeto forma 7 imagens, então no caso eu teria talvez 14, né, imagens. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Tranquilo, né? Então, não sai daí que nós vamos conferir o exercício 2. Beleza? Beleza, galera? Então vamos para a resolução do exercício de número 2, para que a gente possa compreender melhor, né, como funciona essa associação desses espelhos. Beleza? Então vamos lá. O que diz aqui o exercício de número 2? Ó? O exercício de número 2 diz o seguinte: de um objeto colocado no ângulo alfa formado entre dois espelhos planos, individualizam-se 35 imagens. Determine o ângulo formado entre os espelhos, tá? Então vamos lá. Como é que nós vamos resolver essa situação aqui? Como se eu tivesse aqui, por exemplo, o seguinte: dois espelhos, tá?
associados aqui, formando um ângulo alfa, né? Aqui, formando um ângulo alfa. E desses espelhos, colocando aqui determinado objeto, tá? Determinado objeto aqui, eu vou ter 35 imagens formadas, tá? Então, quanto é que vai valer esse ângulo alfa aqui, tá? Esse ângulo alfa vai valer o seguinte, ó. N, né, é igual a 360 graus, né, sobre alfa, menos 1, tá? Bom, agora, se o número de imagens que foi dado é 35, nós vamos fazer agora praticamente o processo inverso, né? Eu tenho aqui, no lugar de N eu coloco 35, tá? Que vai ser igual a 360 graus sobre alfa menos 1, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Observe que esse menos 1, ele pode ser passado para o outro lado aqui, ó, pro lado de cá. Então vai ficar como 35, né? Passando esse menos 1 para o lado de cá, quando ele muda de lado, ele muda também de sinal. Mais 1 vai ser igual a 360 graus sobre alfa. Eu repito a mesma coisa aqui, eu só peguei esse 1 aqui e passei para o lado de cá, trocando de sinal. Então eu vou ter 35 mais 1, que é igual a 36, que vai ser igual a 360 graus sobre alfa, tá? Todo número é como se ele tivesse 1 aqui como denominador, né? Então, observe aí que eu tenho uma regra de 3, né? Onde esse multiplica esse e esse multiplica esse. Produto dos meios pelos extremos. Então, daqui eu vou ter o seguinte, ó. 36 vezes alfa, 36 alfa, que vai ser igual 1 vezes 360 é igual a 360, tá? Então aqui vai ficar como alfa vai ser igual a 360 graus, tá? Tá multiplicando, passo para cá, dividido por 36. Logo alfa, que é o ângulo, vai ser igual a quanto? 360 dividido por 36 é igual a 10. Tá? Então o ângulo formado entre esses espelhos nessa situação, tá, é 10 graus, beleza? Então olha, eu montando aqui dois espelhos formando um ângulo de 10 graus, eu vou ter exatamente 35 imagens, tá? Então se você observar, né, quanto menor é o ângulo, maior é o número de imagens, né? Inversamente proporcional. Quanto maior o ângulo, menor é o número de imagens, beleza? Deu para compreender direitinho aí, tá? Então espero que vocês tenham aprendido direitinho aí, né? A gente vai resolver outros exercícios propostos para que a gente possa fixar melhor, né, aquilo que a gente visualizou aqui nessa videoaula, beleza? Então não esquece de deixar o seu like lá, compartilhar, dar a sua curtida, compartilhar com seus amigos, para que a gente possa, isso é muito importante para nós, para que a gente possa levar o conhecimento a mais pessoas, certo? Então um forte abraço e até a nossa próxima teleaula.